Gente, olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de ligação com atos antidemocráticos que questionam o resultado das eleições. A decisão está sob sigilo e foi tomada no último dia 12 e abrange pessoas supostamente envolvidas nos bloqueios ilegais feitos em rodovias e manifestações com pautas inconstitucionais em frente a quartéis do Exército. O Bruno Pinheiro vai trazer mais informações aqui pra gente, diretamente de Brasília, daqui a pouquinho. Agora, é mais uma ação do ministro Alexandre de Moraes botando para quebrar, certo, ele meu querido? Ele falou que faria isso, né? Que as pessoas que participavam dessas manifestações, consideradas antidemocráticas, por todos os relatórios que ele emite, como ele fala, elas iriam responder de alguma forma por isso. Agora, é possível, Caião, fazer essa busca, né? Enfim, como é que vai ser feito isso? Sei lá, 50 mil, né? 500 mil pessoas, como é que você vai pegar 40, 50 e vai prender? Me explica isso. Essa lista saiu ontem, isso já estava rodando os WhatsApps ontem pelo Brasil, a lista dessas pessoas que foram criminalizadas pelo Alexandre de Moraes. E o que a gente enxerga é que o STF ou o TSE, não importa quais sejam os órgãos, porque a figura principal é sempre o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, eles vêm tentando calar a voz do povo a todo custo. Eles não querem escutar o que o povo quer falar. Essas manifestações de antidemocrática não tem nada, são pacíficas, não estão bloqueando rua. Está na Constituição o direito à manifestação, mas também está na Constituição o direito à liberdade de expressão, que já foi tolhido. Então, eles querem tolir também o direito de manifestação. O que nós estamos assistindo é a implantação de uma ditadura feita de dentro dos nossos sistemas, de dentro do nosso sistema. Então, isso não está vindo agora uma ditadura implantada através das forças, forças armadas, revolucionárias, como era feito antigamente. Não. A gente está assistindo aqui o judiciário avançando para cima da população. Então, cadê os senadores? Cadê os deputados? Aonde estão vocês? São todos covardes em permitir a implantação de uma ditadura, porque onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de manifestação, onde você não pode, de maneira nenhuma, criticar governos ou poderes institucionais, isso é ditadura. Na democracia você pode. E é muito curioso, se não fosse criminoso, criminalizar a população por não poder questionar o resultado da eleição. Ora, se vivemos em uma democracia e as pessoas não estão seguras, pois o processo foi claramente parcial, o processo eleitoral foi claramente parcial, e as pessoas buscam por mais transparência, o que é que o ministro faz? Agora está criminalizado quem ousar discordar do resultado das eleições ou ousar dizer que não houve transparência. Mas não teve. Então por que criminalizar pessoas inocentes? Aí que mora o perigo. O perigo mora na perda dos nossos direitos, que vem avançando sequencialmente e cada dia se perde um. Primeiro se perdeu da liberdade de expressão, agora vai perder da liberdade de manifestação. E assim por diante, até que estejamos silenciados, amedrontados, vivendo sob um regime que não é mais democrático, e sim um regime ditatorial. Muito bem. Caio, vamos conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro. Eu tinha prometido para vocês, ele vai trazer mais informações diretamente de Brasília sobre essa ação do ministro Alexandre de Moraes. Fala, Brunão, a palavra é sua. Exatamente, a você um ótimo dia, quem nos acompanha. Essa é uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre cerca de 115 caminhões que estavam a caminho aqui da capital federal. Eles vieram do estado de Mato Grosso, de diversas regiões, dos municípios de Rondonópolis, em Sinop, Lucas do Rio Verde e em Sorriso, que estava o maior número de veículos que acabaram sendo identificados com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que disse que, diante do exposto, estava autorizado imediatamente ao Banco Central a suspensão, o bloqueio de várias contas com esses responsáveis. O que alegou o ministro Alexandre de Moraes? Que
empresários estariam influenciando, divulgando ações antidemocráticas e que eles tinham um dinheiro, recurso que eles conseguiriam financiar. Então, diante de todo o exposto, é importante a conta ser bloqueada a fim de evitar que eles usem esse recurso financiando esses atos diretamente. Essa decisão que eu li e tive acesso é muito semelhante com aquela outra decisão sobre os empresários que acabaram sendo alvos também de uma investigação antes do dia 7 de setembro, que lá Alexandre de Moraes também informava que tinha dinheiro, tinha um recurso que eles iriam utilizar para financiar esses atos no 7 de setembro. Então, o CNPJ, essa parte, uma ampla, na verdade, é do estado de Mato Grosso, da região norte do estado de Mato Grosso, que estão estacionados aqui na capital federal. O que vale ressaltar, esses homens, os veículos que foram identificados, eles não estão estacionados na rodovia, não existe nenhuma rodovia interditada, é na frente do Exército e agora a gente vai acompanhar que haja uma investigação. Além de aplicar essa multa, o ministro Alexandre de Moraes também fez uma decisão de que eles sejam ouvidos rapidamente. Então a gente vai acompanhar diversos depoimentos e acompanhar qual vai ser o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Durante quanto tempo essas contas vão ficar bloqueadas? A gente continua assistindo essas manifestações e várias decisões da Justiça Eleitoral. É isso, viu, Paulo? Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Obrigado, Brunão. Forte abraço para você. Qualquer novidade, me avisa por aqui. E aí, turma, Léo, o que você achou dessa ação? Meu querido Léo Capi, você gosta, né? Quando Alexandre de Moraes vai lá e faz isso. Não, eu gosto de justiça, né? Inclusive acusações aqui chamando de covarde, falando que o Brasil não vive num regime democrático. É óbvio que o Brasil vive num regime democrático. A gente não está sob uma ditadura. Ditadura é sim Venezuela. Eu sempre falei que Venezuela é ditadura. Ditaduras são países africanos que são ditaduras. E eu sempre falei que são ditaduras. O Brasil é uma democracia plena, graças a Deus e graças a instituições que funcionam. Porque se dependesse dos fetiches golpistas de certas pessoas que pedem por ruptura institucional, nós não teríamos um regime democrático. Mas graças a Deus nós temos instituições fortes no Brasil. Graças a Deus nós temos países no mundo inteiro olhando pelo Brasil e não deixando que não haja nenhuma ruptura institucional no Brasil. E graças a Deus eu confio nas Forças Armadas, confio nos oficiais generais e eles jamais embarcariam em qualquer tipo de aventura minimamente golpista, porque eu tenho um grande apreço e respeito pelas Forças Armadas, são pessoas inteligentíssimas e respeitam a democracia, ao contrário dessas pessoas que perdem por intervenção militar e por golpe de Estado. Agora, é evidente que é importante sim combater fake news, combater mentiras acebadas. A internet não é terra de ninguém e nesse caso eu parabenizo sim o ministro Alexandre de Moraes por justamente estar pesando a mão da lei, mostrando para as pessoas que elas não podem xingar livremente a democracia, as instituições, poderes da República. Isso não pode ser feito. As pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente por isso. Mas você sabe que eu estava ontem dando uma olhada naqueles memes de internet que aparece e tal, e teve um que me chamou bastante atenção sobre essa coisa de fake news, de xingamento e tal, de manifestação, que é o seguinte: o Estado brasileiro não consegue dar água e esgoto tratado para a sua população e quer simplesmente fazer a coordenação de disseminação de informação. Olha que maluquice que é isso. E é verdade, né? Tipo, o que a gente está fazendo é o seguinte, é enxugar gelo, né, com essa história. Cá entre nós. Essa democracia que o Léo estava falando não é do Brasil, gente. É Nárnia, é o país Nárnia que o Léo nunca vai conseguir fazer isso, na real. Na realidade, eles vão lá e fazem uma ação pedagógica para mostrar que estão fazendo alguma coisa e tal, para pegar um grupo específico. Mas, na realidade... Perseguição. É um grupo específico. Contra opositores. Eu achei tão genial isso, tipo, o Estado não consegue dar água e esgoto tratado para as pessoas. Vocês realmente acham que o Estado tem capacidade de fazer esse tipo de gerência? Mas nunca. Gerência de informação nunca vai ter. Nunca. Ou eu estou errado? Uai, e o que aconteceu na Venezuela e em Cuba? O quê? A gerência de informação. Chega para as pessoas apenas o que o governo quer que chegue. Tudo filtrado. Você tem um jornal lá, o Granma. Você está falando do regimento ditatorial, né? Não, e o que a gente está vivendo aqui? Aí o que aconteceu com a PAN? O que aconteceu com a PAN durante a eleição?
a campanha? O que aconteceu? Quantas palavras você foi obrigado muitas vezes, né, por um ser supremo e não pela Jovem Pan, a ter que falar: Figueiredo, infelizmente eu vou ter que te cortar. Eu mesma fiquei 2 semanas fora do ar porque eu falava palavras proibidas, segundo a ditadura aí dos togados. Se isso não é uma ditadura, eu não sei. Paulo, vou ser bem sincera agora. O Léo, ele falou que o Brasil é uma democracia e que parabéns para Alexandre de Moraes. Eu vou te falar da minha experiência. Numa ditadura, em Cuba, quem faz isso são os Castros. A polícia, a mando dos Castros, chega na casa da pessoa, prende a pessoa sem mandado de prisão, invade casa de pessoa sem fundamento jurídico. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, porque olha o poder que o Alexandre de Moraes tem nas mãos dele. Ele, uma única pessoa, que toma essa decisão através de uma canetada. Ele pega uma caneta, puf, e pronto, e tira do ar contas de rede social de pessoas, sem ninguém mais em respaldo jurídico. Pegou agora, foram 43 empresas? Pessoas físicas, 43 pessoas físicas e jurídicas que tiveram suas contas de banco bloqueadas por ordem do Alexandre de Moraes. E com fundamento no quê? Num inquérito ilegal. Num inquérito que em qualquer parte do mundo é uma piada, é uma coisa que não existe. Eu só vi o que está acontecendo no país hoje e o que aconteceu ontem com esses empresários, com essas empresas, em Cuba. Em Cuba é assim, eu te falo com todas as letras. Pessoas são presas em Cuba sem fundamento jurídico. Eles não chegam com um papel e falam: mandado de prisão. Não. Eles batem na tua porta, você atende e fala: você está preso, tchau. Você chega lá e depois fica sabendo o porquê de você estar preso. E aqui no Brasil está acontecendo isso. Se isso aqui não é uma ditadura, eu realmente não sei o que é. E eu não sei a palavra que eu posso usar, para não ofender e não ir para o lado pessoal, para uma pessoa que dá parabéns para um ditador, para um cara que persegue jornalista, que persegue quem pensa diferente, que persegue apoiador de político que ele não gosta. Eu não sei que palavra eu posso usar, porque pior que o ditador é quem defende o ditador. Para mim, pessoa que defende o que está acontecendo no país, essas perseguições, para mim essa pessoa não tem caráter, não merece um pingo do meu respeito e não merece que eu olhe e converse com ele, e menos ainda ter que sentar do lado. Mas que absurdo. Vamos ver, porque absurdo. Não tem meu respeito quem defende ditador, quem defende perseguição a quem pensa diferente. E repito aqui de novo, pior que o ditador é quem defende ditador e bater palma ao vivo aqui em rede nacional para todo o país ver. Parabéns, Alexandre. Parabéns, Zoe. Caio, por favor. Eu concordo com a Zoe exatamente. A perda de direitos, Paulo, uma ditadura ela não começa mais, eu repito, com a força armada, com um grupo radical indo para as ruas, derrubando o governo através de chacina, como foi feito em Cuba, como era feito na antiga União Soviética. Não é mais assim. Hoje em dia, infiltra-se os comunistas dentro dos poderes, os poderes democráticos, e então as instituições vão manipulando, cerceando o povo, avançando sobre outros poderes. Como aconteceu na Venezuela, pessoal, isso não é uma invenção. É só olhar a história. A Venezuela teve o parlamento, a voz do povo, dissolvida pela Suprema Corte de lá, aparelhada pelo chavismo, que é o que a gente está acontecendo aqui. Ainda não dissolveram o nosso parlamento, mas calaram o nosso parlamento. Calaram a voz do povo. Deputados não podem mais ter rede social sob pena de prisão. Senadores estão calados, amedrontados, sob pena de prisão. A população está calada, amedrontada, sob pena de prisão. E por que a população foi para a rua, gente? Porque ela não pode mais se expressar na rede social. Então ela foi empurrada para a rua. Você acha que as pessoas gostariam de estar lá fora do conforto de suas casas 16 dias seguidos? Não, mas essas pessoas foram caladas, eles estão assistindo esses absurdos que está acontecendo aqui no Brasil, e como a Zoe bem mencionou, isso é completamente equivalente à ditadura cubana,
porque persegue-se pessoas, derruba sigilo de pessoas, tira a rede social de pessoas, cala emissoras, tudo vale se for a fim de barrar qualquer opositor que tenha uma ideia diferente ou uma narrativa diferente do que eles, os poderosos, querem. E não vai demorar, infelizmente, se o Brasil não tomar um jeito, se o parlamento não tomar um jeito de tirar esses ditadores de plantão que se apossaram do Brasil, se apossaram da voz do povo, de começar a acontecer igual Cuba, começarem a bater na porta da sua casa, na hora que você for atender, você está preso. Por quê? Não interessa, simplesmente porque foi ordenado pelo ser maior. Isso é um perigo que está acontecendo aqui, nós não devemos aplaudir isso. Infelizmente, nós temos o Léo, que não acredito que seja por falta de informação que ele defende esse tipo de situação. É porque ele está junto dessas pessoas, ele anda com essas pessoas, vi pedindo voto para essas pessoas. Então, a explicação é somente essa. Não tem o meu aval, não tem a minha admiração, pessoas que defendem ditadores, pessoas que aplaudem ditadores. Independente de que partido seja, isso nós devemos repudiar veementemente. As pessoas devem manter a sua liberdade. E é para isso que eu estou aqui, para falar sobre liberdade e fazer as pessoas acordarem e não virarem gado, de fato, porque o verdadeiro gado é esse. O verdadeiro gado é quem se submete à ordem dos outros sem ao menos questionar. Isso eu não estarei disponível a fazer e não aplaudo quem faz isso. E eu concordo, também não respeito quem defende ditador, quem vota, em quem tem como referência Você respeita o Lula que defende ditador da Nicarágua, quem defende, quem manda dinheiro, quem tem como referência um torturador, estuprador chamado Ustra, quem defende passar plano para a ditadura militar, que torturou, estuprou mulheres, prendeu gente, censurou música, censurou programas de televisão e passa pano para ditador, né? Isso eu também não admito. E eu concordo. Para ditador de Cuba, quem envia, que é amiguinho do ditador da Arábia Saudita, do rei da Arábia Saudita, que adora ficar falando bem do Pinochet, né? Pessoas, eu concordo contigo. Eu também acho, Caio, que defende a ditadura, então, até porque essa pecha. Vem pro lado de mas cá. Até porque essa pecha você não consegue. Essa pecha você não consegue me passar, porque eu já critiquei a Venezuela várias vezes aqui, já critiquei Cuba várias vezes. Então essa peste, infelizmente, não tem como. Igual o Lula no debate, no momento ele criticou a Venezuela parabenizou a eleição do Lula. O Joe Biden também. Parabenizou. O Zelensky também. Caio, o Zelensky também parabenizou o Lula. O Joe Biden também parabenizou o Lula. Quando o Fidel morreu, o Lula falou que foi como uma perda de um irmão mais velho pra ele. Olha a intimidade, a proximidade que ele tinha com esse ditador. Você vê o que eu tenho a ver com o Lula. Eu não parei desde com o Lula. O Caio, ele é todo desestabilizado. Eu tô muito estabilizado. Eu tô vendo você estabilizado. Inclusive ontem botei pra correr. Não quero desestabilizar ninguém, não quero sobrepor a minha verdade sobre a sua, mas uma coisa é fato, nós não podemos aqui bater palma para ditador e muito menos para ditador dentro do nosso país. O que está acontecendo com perda de direito e censura, isso é semelhante a ditadura. Não, e que perseguiu, por exemplo, a empresa que ele trabalha, né? Então, assim... E eu fui contra, você sabe muito bem. Não tem ditador. E bateu palma agora pra ele. Aplicação da lei. Você precisa ser coerente, aplicação da lei. Esse caso é aplicação da lei. É aplicação da lei. Criticou a perseguição de Jovem Pan, mas bateu palma agora pro homem. Você não quer ter rede social retirada? Você não fala mentira, Zoe. Você não cria milícias digitais. Até porque eu vou fazer um elogio. Eu vou fazer um elogio à direita. Virou mentira e ataque. Mas eu vou fazer um elogio à direita. A direita, ela é ótima nas redes sociais. A esquerda peca. A gente não é bom nas redes sociais. A direita é. A direita adora, né? As milícias digitais. Xingar todo mundo, atacar todo mundo. A direita é muito boa nisso. Continue assim, mas vai ter a aplicação da lei. Ponto. Léo, o MST, que é da esquerda, ele não faz pela rede social. Ele invade a fazenda. Mentira, fake news. Você vai ter que provar isso. Isso é mentira. Tem vários processos. Você vai ter que provar isso. Isso não existe. O MST é um grande movimento. Mais de 80% das comidas no sul do país em escolas são produzidas pelo MST. O MST faz um excelente trabalho. Excelente trabalho. Parabéns, MST. Por favor.